Olá, meu nome é Maria Laura e eu vim apresentar sobre dívida externa. O conceito da dívida externa é que é o somatório dos débitos de um país resultantes de um empréstimo e financiamento contraídos do exterior pelo próprio governo, por empresas estatais ou privadas. Esse recurso pode ser proveniente de governos, entidades financeiras internacionais como o FMI e o Banco Mundial, bancos ou empresas privadas, sendo que essa dívida é feita em moeda estrangeira como o dólar. Então, como é feita com moeda estrangeira, quando esse dólar aumenta ou diminui, isso afeta a dívida. Então, quando o dólar aumenta, acaba diminuindo essa dívida. O que acontece quando o país não paga essa dívida? Quando um país não paga a dívida, ele perde muito a credibilidade com os outros países para fazer negociação. E com isso, acaba atingindo muito a economia do país, que causa mais inflação nos produtos, e isso atinge a qualidade de vida da população por inteiro. E quando o país declara uma moratória, é quando ele arrecada muito menos do que ele gasta. E isso é um problema muito grande para a economia. Agora eu vou passar uma linha de raciocínio para vocês entenderem mais ou menos como que acontece essa dívida externa, como que aconteceu, e depois eu entro em cada tópico para vocês entenderem melhor. No Brasil colônia, começou com a dívida interna. No Império, que começou a desenvolver essa dívida externa, porque o país já estava mais sensível por causa dessa dívida interna, e para conseguir a independência precisou fazer essa dívida externa. No Convênio de Taubaté, que foi com a crise do café, que precisou desse dinheiro, e na ditadura militar, que foi com o FMI, que ele pegou empréstimo por causa da crise do petróleo de 1976, se não me engano. Em 2022, eu vou dar um resumão de como aconteceu na pandemia, como é que ficou essa dívida externa. No Brasil colônia, o que aconteceu? Alguns governantes das colônias fizeram alguns empréstimos nessa época, e só que era uma coisa muito desorganizada, porque os empréstimos pessoal com o governo era meio tudo junto, meio tudo misturado, e foi criando essa dívida, e muitos não foram nem pagos, e foi de 100 conto, que hoje em dia deve ser 1.230.000 de juros. E outro ponto foi que o Dom João, quando ele apagou essa conta interna do país, ele colocou juros de 5% ao ano, e aí começou esse fundacional da dívida de Portugal com o Brasil. E na volta para Portugal, ele acabou levando a maior parte da reserva de moeda de ouro e de prata existente para Lisboa. E isso complicou muito a economia do país. E aí que surgiu o empréstimo português, que foi destinado a cobrir as dívidas do período colonial, e que o pagamento de Portugal pela independência do país. Então, a independência do Brasil foi comprada, gerando 3,7 milhões de libras esterlinas, que hoje em dia é mais ou menos 24,81 milhões de reais. E depois dessa dívida veio do Convênio de Taubaté, que foi feita pelo Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O que aconteceu? Começou um consumo muito grande pelo café, e o Brasil estava dando esse consumo e estava muito alto, e estava dando tudo certo na economia. Só que o São Paulo começou a desenvolver muito o café, e bem nisso começou uma crise nos Estados Unidos em 1929, com a quebra de bolsa de valores. E com isso diminuiu muito o consumo de café mundial por causa dessa crise. Só que o Brasil começou a contar muito mais. Então, o que aconteceu foi que o valor do café caiu muito e começou a se valorizar demais. Então, os governantes pegaram esse dinheiro externo para comprar café, para conseguir
aumentar o valor do café, só que acabou que não deu certo por causa da crise que aconteceu, e o Brasil se afundou novamente em crise e abalou muito a economia. Depois foi na ditadura militar, que o Brasil já estava por um período mais delicado politicamente, e veio uma nova crise em 1973, que foi a crise do petróleo, e ele foi obrigado a recorrer ao FMI, porque não tinha outro jeito de resolver essa crise, e em 1982. Só que ele não conseguiu mais pagar, não descumpriu algumas metas que tem na regra da FMI e acabou não tendo mais resolução, teve várias complicações econômicas. E apenas em 1944 que ele conseguiu regularizar o crédito externo, e só em 2005 o FMI conseguiu pagar essa dívida com o FMI. Só que lembrando que ele pagou a dívida com a FMI, não quer dizer que ele não tem outras dívidas externas, porque pode ser feito com, como eu tinha falado antes, com o Banco Mundial ou com empresas privadas. Então o Brasil continua tendo dívidas, mas com a FMI foi quitada em 2005. E, segundo economistas, se a gente tivesse deixado para pagar em 2007, que era quando vencia, a gente economizou 900 milhões de reais, mais ou menos. No período da pandemia. No período da pandemia, agora, né, em 2021, a dívida pública federal foi para... A dívida pública, quem não sabe, é do externo com o interno. Em 2001, fechou de 5,61 trilhões de reais. E aumentou 12% nesse período. E a dívida externa ficou de 228,6 bilhões, que é por dívida imobiliária, e 20,77 bilhões em dívida de contratual, que é com bancos e organizações internacionais. E em 2008 também, né, comentando, no governo Lula, ele quitou bastante, não quitou, mas ele pagou uma dívida muito grande dessa dívida externa, e foi a primeira vez que o PIB, que é a arrecadação do Banco do Brasil, foi maior que a dívida que a gente tinha externa. Então, foi uma grande vitória para o Brasil. E é isso. Eu vou deixar não sei onde eu vou deixar, mas vou deixar em algum lugar para vocês 3 páginas do Word que explica melhor, com mais detalhes, para vocês se ficou alguma dúvida. E é isso, espero que tenham gostado.